com a quarentena, o que mais a gente viu como pastores e até como profissional, as pessoas procurando ajuda não só por ansiedade e depressão, mas também procurando ajuda porque os conflitos familiares ficaram pior. Por quê? Porque ficou mais tempo junto e problemas que já existiam vieram à tona. Eu falei isso o tempo todo. São problemas que já existiam e que eles eram amenizados, né, pela falta de uma convivência excessiva. E na quarentena a gente está dentro de uma convivência intensa, bem intensa. Você, marido e mulher, fica muito mais tempo junto. Pais com filhos ficam muito mais tempo juntos e agora sem ir para a escola, aulas online, aí que você fica muito junto dos seus filhos mesmo. E essa super, hiper intensa convivência, é lógico que trouxe à tona os conflitos. É a mesma coisa. O povo todo estava lá no Egito, não estava? Caleb estava lá, Miriam estava lá, mas os conflitos mesmo só aconteceram no deserto, porque eles estavam muito ocupados. Todos eles eram escravos e eles tinham muito o que fazer, eles tinham que trabalhar muito. Então não dava tempo como se diz, né, numa linguagem popular, mimimi, não dava tempo. E de repente no deserto, a despeito de ser uma vida ocupada com caminhadas, tinha momentos que eles ficavam parados. Vocês não perceberam não que eles ficaram só no Monte Sinai, eles ficaram parados um ano inteirinho. Imagina ali ao redor de uma montanha, uma quarentena de um ano, porque Deus falou que eles só sairiam de lá do Monte Sinai quando ele dissesse ok. Ele só disse, eles não sabiam se esse ok de Deus ia durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Esse ok de Deus durou 1 ano. Só depois de 1 ano que eles começaram a caminhar. E você imagina, né? Porque eles tiveram que acampar. Eu tenho uma imagem assim, é um retrato, mas é uma réplica, né, de como teria sido o acampamento. Imagina 3 milhões de pessoas acampadas ao redor de uma montanha. Tudo bem que é uma mega montanha, mas esse acampamento, eu ia ter sempre do lado da minha cabana, ia ser sempre a mesma pessoa, do lado direito, do lado esquerdo, à frente, atrás. As tribos mais perto da minha é a tribo que eu teria mais conflito, não é? Então, de repente, as pessoas começaram a viver mais conflitos, tiveram até alguns erros que vocês sabem, quais foram, entre eles o de se corromperem com um bezerro de ouro e etc e tal. Mas nós estamos falando de conflitos entre pessoas. Já existe um conflito normal e natural, que é de diferença de perfil comportamental. Eu acho tão engraçado quando a gente estuda perfil comportamental que você quase sempre casa com uma pessoa que tem um perfil comportamental ou um temperamento totalmente oposto ao teu. Enquanto você está namorando, enquanto você é noivo, isso é muito legal. Então a pessoa falante, que é o sanguíneo, geralmente ele procura uma pessoa. Não é que ele procura, ele se sente atraído pela calma do fleumático. O fleumático é a pessoa mais calada, que ama uma rotina, super, hiper calmo, né? Não oscila, nunca eleva o tom de voz. E o fleumático, ele é atraído pela beleza, pelo muito falar do sanguíneo, pela alegria, pela simpatia do sanguíneo. E o sanguíneo, por sua vez, ele se sente mais calmo, mais estabilizado, com um fleumático do lado. Só que quando eles se casam, aí vem os conflitos. Porque o fleumático não aguenta o sanguíneo que quer sair o tempo todo, sair. O negócio dele é não ficar em casa. E o sanguíneo não aguenta essa inatividade, passividade, essa calmaria excessiva do fleumático. Essas diferenças só se vê debaixo do mesmo teto. E aí começam conflitos. Independente de conflito de diferença de temperamento, que isso tudo é uma questão de ajuste, toda uma questão de acordo, né? Não, tudo bem, você não gosta de sair, eu gosto de sair. Então eu não vou sair tanto quanto eu gostaria e você vai sair um pouco mais do que você gostaria.
É uma questão de acordo e você chega lá. E isso eu vou deixar para um dia que eu falar só de perfil comportamental, principalmente em relacionamentos. E assim também, por exemplo, um colérico, que ele é dominante, né? Que ele gosta de mandar, ele é muito prático. Ele gosta de uma pessoa como melancólico, ele é atraído pela delicadeza, porque ele, como colérico, ele não vê detalhes, aí ele acha bonito que aquele melancólico veja tantos detalhes. Só que no dia a dia, isso vai chocar. Então, independente de já ter, independente, eu acabei de falar do melancólico, você perguntou, Iranita, acabei de falar de melancólico. Melancólico é aquele que é metódico, é um analítico, e ele gosta de detalhes, ele gosta que o vaso esteja direitinho no mesmo lugar, não pode estar um pouquinho para a direita nem um pouquinho para a esquerda, a cama tem que estar muito esticadinha, então a almofada tem que estar do jeito que ele coloca. Então se alguma coisa sair de dentro desse padrão ideal dele, já vai ter. E o colérico não, é para arrumar a casa? Então vamos arrumar a casa. Agora, se o vaso está um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, isso tanto faz. E o importante é que esteja limpo. Essa é a praticidade do colérico. E aí o melancólico vai ficar para morrer. Mas você não viu que o vaso estava desse jeitinho? Eu estou falando de coisas bobas. É claro que no momento que eu for falar de temperamentos, a gente vai aprofundar mais. Então, uma das coisas que traz dificuldade nos relacionamentos é o tema conflitos, que a gente está abordando conflitos nos relacionamentos. Então, um dos fatos que traz conflito é as nossas diferenças. E a gente tem que encarar que não existe um temperamento ruim, todos são lindos, todos foram feitos por Deus, são diferenças. Assim como tem pessoas altas, pessoas baixas, e é bonito tanto alto como baixo. É bonito uma pessoa mignon, é bonito uma pessoa alta, é bonito uma pessoa com pele clara, é bonito uma pessoa com pele escura, é bonito uma pessoa com pele amarela. Tudo tem sua beleza, tudo. Os tipos de cabelo, tudo tem a sua beleza. E os temperamentos recaem nesse mesmo padrão. No entanto, também o que traz conflito então vamos colocar, número 1, o que traz conflito? Diferenças não resolvidas de perfil comportamental. Você não entende, primeiro, você não se conhece, você não sabe qual é o teu comportamento, qual é o teu perfil comportamental, você não conhece o outro, você não tem autoconhecimento, você não conhece o outro, e aí você começa a patinar nos conflitos por falta de conhecimento. A palavra diz que a gente perece por falta de conhecimento, não é só na Bíblia, não. A gente também sofre quando não se conhece e não conhece os outros. Número 2 de conflitos, e nessa quarentena eu sei que tiveram muitos, a diferença de bagagem que a gente traz. Então, eu trago algumas coisas, você traz para o seu casamento ou para os seus relacionamentos na igreja, seus traumas. Você foi abandonado, você sofreu traição, você teve você tem uma baixa autoestima, e você traz isso para dentro dos teus relacionamentos. Então, uma pessoa fala para você, você tá forte, aí você já interpreta, tá me chamando de gordo. Aí fala que você tá bonitinho, não, isso daí tá falando, mas não é sincero. Você interpreta as coisas, você se ofende. Você, por exemplo, interpreta o teu marido não dar sinal de existência por 3 horas como um abandono, dependendo, se você tem uma super carência, uma super insegurança, se ele não responder o teu telefone, independente dele estar numa reunião ou não, você vai interpretar como ele estando com outra pessoa. Então você vê que as nossas bagagens, os nossos traumas, as nossas janelas killers também interferem nos nossos relacionamentos, e muita coisa. Então, o ideal seria que todo mundo, absolutamente todo mundo, pudesse se conhecer e conhecer os outros. E também, antes de casar, pudesse se mapear e ver
quais são as suas janelas killers para você poder identificar quando um gatilho te leva para a janela killer e você não ficar interpretando de forma errada algumas coisas que simplesmente é distorção, é interpretação errônea daquilo que a pessoa quis dizer, daquilo que a pessoa verdadeiramente estava fazendo. Você interpreta tudo de uma forma errada. Além disso, tem imaturidade. O terceiro ponto é imaturidade. Imaturidade por quê? Porque eu nunca trabalhei como gestão emocional comigo mesma, eu nunca reciclei o meu lixo e então eu não sei lidar com as diferenças ou com os conflitos. Eu vou colocar 7 pontos que nós precisamos para evitarmos como é que eu diria, implodir, nós temos um mosquito aqui, para implodir no meio implodir ou explodir no meio dos conflitos, para que os relacionamentos não saiam estourados da sua vida. Então eu vou falar para você, e todos esses conselhos, por incrível que pareça, a despeito deles serem também ferramentas de gestão emocional, eles estão na Bíblia. Deixa eu te falar o quanto é importante você aprender o básico de gestão emocional. Graças a Deus, hoje entrou, eu digo hoje porque é hoje mesmo, acabou de entrar como matéria no curso de doutorado e mestrado na USP, a matéria inteligência multifocal. O Dr. Augusto Cury, que é o professor, e eu tô lá como assistente dele nesse curso, e eu digo para você, gente, porque os profissionais não adianta só saírem com conhecimento intelectual, se eles não tiverem um conhecimento deles mesmos e das pessoas, eles não vão ser uns bons profissionais. Eles podem, a carreira deles pode ficar detonada porque não conseguem gerenciar conflitos com os seus colegas de trabalho, ou não consegue ter empatia com os seus pacientes, se for médico, enfim, não importa. O que importa hoje é que, graças a Deus, tanto na Universidade de Ribeirão Preto quanto na USP, em São Paulo, está foi colocado como matéria inteligência multifocal. Então vamos ver o primeiro conselho para que você saiba gerenciar conflitos sem detonar com relacionamentos. Ouvir antes de falar. O que a Bíblia fala sobre isso e o que gestão emocional fala sobre isso? Vamos ver? O que a Bíblia fala, eu vou ler para você. Ouvir antes de falar. Provérbios 18:13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Alguém escreve aí? Provérbios 18, versículo 13. Provérbios 18, versículo 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. A Bíblia não é o único local que a gente vê um conselho desse. Nós lemos também em Tiago que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Então, você está vendo que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o conselho é ouvir antes de falar. Jesus dá um show, né? Hoje mesmo eu estava lendo no meu devocional, Lucas capítulo 23, quando Jesus vai tanto diante de Pilatos quanto diante de Herodes, ou tanto diante de religiosos, eles incitam Jesus. E Jesus não, Jesus ouve, não fala nada. E eles continuam incitando Jesus. Aí, você não vai responder não? Aí Jesus responde o seguinte, ele fala, ué, mas se eu falar, vocês vão me ouvir? Vocês não vão me ouvir, então é melhor eu não falar. Gente, que resposta fenomenal. Depois eu dou as referências. Tudo está em Lucas 22 e Lucas capítulo 22 e Lucas capítulo 23. Aí Jesus responde isso para as autoridades. Não adianta eu falar, vocês não vão me ouvir. Aí é a vez de Herodes. E Herodes começa. E você não vai responder? Você não vai... Ele fala assim, não vou responder, é você que está falando. Ele fala a mesma coisa para Pilatos, ele fala a mesma coisa para Herodes.
Jesus, ele não tem pressa de responder e nem se desgasta. E as discussões acabam. Incrível, é só você ler Lucas capítulo 20, só sublinha o tipo de resposta que Jesus dá. Resposta alguma. Ou ele dá uma resposta inteligente, uma resposta que não vai ofender a outra pessoa. É fenomenal. Então, alguém colocou a referência, nos capítulos 22 e 23, leia na íntegra o capítulo de Lucas 22 e 23, e ali você vai ver, sublinha as respostas de Jesus para as autoridades espirituais, os sacerdotes, os fariseus, e para o sinédrio, e depois leia as respostas que ele deu para Herodes e para Pilatos. É um aprendizado fenomenal. Agora, o que eu coloquei para você é que as discussões, sabe por que as discussões elas vão subindo de volume, a voz ela vai aumentando, porque há uma pessoa que quer falar mais alto do que a outra para ser ouvida, mas ela não ouve, e a outra está falando e ela não ouve. Você já reparou isso? Quando você está com muita raiva, você não ouve o que a pessoa, você só quer falar. E você vai aumentando a tua voz para você cobrir a voz do outro e não ouvir o outro. E a sabedoria diminua a voz, ou melhor, nem fale, se possível for, ouça e responda quando você não estiver irritado. Porque as respostas, eu vou ler de novo o que está escrito para você em Provérbios 18, 13. Quem responde antes de ouvir passa vergonha. Comete insensatez a passar vergonha. Você vai passar vergonha diante das pessoas, você vai passar de vergonha diante da pessoa que você está discutindo. Você tem aquela sensação só no momento. Falei o que eu estava sentindo. Mereceu, ouviu o que precisava ouvir. Gente, mas não levou a nada. A pessoa também não te ouviu. Ferramenta de gestão emocional, eu tenho no Free Mind que eu dou, e tem uma ferramenta que se chama a arte de ouvir e a arte de dialogar. Nós precisamos resgatar essa arte. Foi uma arte perdida. Você não quer ser ouvido. Você só quer ser ouvido. Você não quer ouvir. Você só deseja ser ouvido. E diálogo morreu. Então são 2 pontos que matam qualquer casamento e qualquer amizade. Não dialogar e não ouvir. Então, número 1 é ouvir antes de falar. Número 2, para você não ficar derrotado, extenuado, soterrado no meio dos conflitos. Responder com calma. Ah, que dificuldade. Isso se chama domínio próprio e mansidão. Tem 2 pontos essenciais, né? Só nessa frase que eu falei, você vai precisar de mansidão. Eu lembro que eu já tratei com vocês desse assunto e que eu disse que mansidão não adianta orar. Aí eu vou chocar alguns, mas então eu prefiro chocar com o que Jesus disse. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso. Jesus disse, ele não disse para você ore e jejue para ser manso. Ele disse: aprenda de mim. Por quê? Mansidão é uma questão de aprendizado. Como é que eu aprendo a ser manso? Quando eu aprendo a parar de gritar. Quando eu aprendo a refrear as minhas emoções e não deixar desenfreada fazendo aquilo que ela quer. Então eu vou ter que me esforçar. Isso é um aprendizado. Você não falar tudo que vem à tua mente a hora que você quiser. Não, isso é um aprendizado. Você vai aprender a saber falar a coisa certa, na hora certa, da forma certa, com o tom certo. Você não tem noção o quanto isso colabora na educação dos teus filhos, o quanto eles vão aprender com você a ser manso e a ter domínio próprio. Então, eu vou ler para você um versículo, porque eu estou escolhendo Provérbios, porque Provérbios é o livro da sabedoria. Então, eu acabei de dizer um outro versículo, quando Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Agora, em Provérbios 15... anota aí, Provérbios 15, versículo 1, eu ainda estou no segundo item, Provérbios 15, versículo 1, a resposta calma desvia a fúria,
mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu vou ler de novo. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O que eu preciso para não gritar? Respira fundo, conta até 10. Se você não consegue contar até 10, respira fundo e sai do ambiente do conflito. Vai pro quarto, entra no banheiro. Eu lembro que eu estava vendo uma vez um DVD, ó. A gente quase não vê mais DVD, mas tem no YouTube. Eu gosto muito, ele já é falecido, mas eu sempre gostei muito do ministério do Reinhard Bonke. É um alemão evangelista tremendo. Que ministério lindo. Então eu li muitos livros do Reinhard Bonke, eu assisti muitos DVDs do Reinhard Bonke, porque ele tinha, né, porque ele faleceu, a mesma paixão que eu, missões, evangelismo na África. E numa dessas vezes que eu estava vendo um DVD, eu acho que esse DVD se chama Ressuscitar e Mortos. E esse DVD, se você digitar Reinhard Bonke, de Ressuscitar e Mortos, eu acho que você cai nisso lá no YouTube. Então é um pastor que ele sofreu um acidente lá na África, um acidente de carro, era uma estrada muito perigosa, era uma serra e o carro dele perdeu o freio e ele foi dado o óbito dele. O DVD mostra tudo, mostra onde ele ficou, aonde ele foi ali, recebeu todo o tratamento antes de entrar, né, de ser colocado no caixão. Só que nisso, e até as pessoas da funerária foram entrevistadas, é um DVD muito legal. Aí a esposa desse pastor ficou sabendo que o Reinhard Bonke estava na capital. E ela falou assim: eu quero o corpo do meu marido, eu sou viúva, eu tenho direito, eu quero o corpo do meu marido, mas não é para enterrar, eu vou levar até a igreja onde o Reinhard Bonke está, porque eu creio que meu marido vai ressuscitar. Uma coisa assim bem doida, sabe? Mas é fato verídico, a gente vê o atestado de óbito dele, tudo. E a gente vê tudo, porque o DVD mostra tudo. Aí foi colocado o caixão num carro, a viúva conseguiu, levou. Então a igreja tinha 2 andares. No andar, o Reinhard Bonke, ele estava pregando na nave, né? No local principal da igreja. E o corpo, tinha uma multidão ouvindo o Reinhard Bonke. E o corpo chegou na parte de baixo, assim, da igreja, que tinha um andar embaixo, tipo quase um subterrâneo. Levaram o corpo para lá para que quando o Reinhard Bonke terminasse de pregar, fosse lá orar, já que a viúva queria tanto que ele orasse. Só que antes do Reinhard Bonke chegar, eles colocaram o corpo e diáconos, obreiros, começaram a orar. E ali tem uma pessoa filmando, e o morto com espuma, tudo, com aqueles negócios, tapão no nariz. E aí quando eles começam a orar, você começa a ver no DVD o corpo do homem ainda está gelado. E eles mesmos falam, está gelado. Mas o peito dele começa a subir e descer. E ele começa a respirar com dificuldade a princípio. E depois ele respira, melhor. Aí ele abre os olhos assustado, não entendendo aonde ele está. E aí... Bom, essa parte do DVD acaba, né? Quando mostra que ele ressuscitou, foi uma festa. Deus não faz isso com frequência, só quando quer impactar uma nação inteira ou uma cidade toda. E essa cidade era uma cidade de muita bruxaria. E Deus quis impactar dessa forma. Só que o legal é que o DVD mostra, tudo para falar disso aqui, viu? Do ponto 2. O DVD mostra esse pastor que tinha morrido falando. Aí ele conta toda a experiência do que ele viu quando ele morreu, a experiência que ele teve no céu, como Deus disse que ele ia voltar, que tinha pessoas orando, que ele iria testemunhar. E aí ele conta 1000 coisas do que ele viu. Só que ele tinha visto não só o céu, mas ele tinha visto também o local em que as pessoas não iam para o céu.
E aí ele conta, né? Porque o DVD, essa parte do DVD é quando já passou um tempo depois da ressurreição. E aí ele mostra toda a marca do corpo dele, né? Dele ter sido exumado. E aí a cicatriz que pega daqui até o final da barriga. E aí ele conta, olha, a partir daí, sempre que a minha esposa quer discutir comigo, eu me tranco no banheiro, porque eu não quero perder a glória, eu não quero perder o que eu vi, como o céu é lindo. Aí eu achei tão engraçada essa parte do testemunho, que ele diz que toda vez que ou ele perde a paciência, ou é a esposa que quer brigar com ele, que ele se tranca no banheiro. Olha só, o recurso que ele encontrou, ele fala assim, ela já sabe, quando eu vou pro banheiro, que eu não quero discutir. Então é fenomenal isso, né? Porque cai no segundo. Ele arrumou um método para não elevar o tom de voz, não discutir, né? E ele é muito bom, Vera Lúcia. Ponto número 1, se alguém estiver escrevendo, ouvir antes de falar. Ponto número 2, responder com calma. Ponto número 3, ignorar o insulto. Aí você fala, isso é possível? Sim. É possível, porque com gestão emocional, se você fizer algumas perguntas, você vai ver que Jesus fez isso. Primeiro, você saber que ninguém pode te dar mais do que ele tem. Se essa pessoa te deu insulto, é porque ela é muito pobre interiormente. Ela precisa crescer muito ainda, porque para uma pessoa zombar, ou insultar, ou desprezar outra, mostra um monte de miséria emocional que ela tem, porque senão ela seria mansa, ela teria respeito, ela teria domínio próprio. Então a primeira coisa que você tem que ver, a pessoa que fez isso com você é uma pessoa que você deveria falar o que Jesus falou quando ouviu todas aquelas pessoas zombando dele no momento em que ele foi preso ali no Getsemane, e depois quando ele passou a noite em julgamento, e quando ele foi lá para os soldados romanos, quando zombaram, as autoridades zombaram dele, na cruz os religiosos zombaram dele, os malfeitores insultaram, e você não vê Jesus alterar. Jesus fala uma palavra que resume tudo. Ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, duas coisas que você pode ver. Primeiro é a pequenez da pessoa que fez isso com você. Mas não é para você falar isso. É só para você entender. Essa pessoa precisa crescer emocionalmente. E você, essa pessoa, na verdade, nem falou o que está pensando. Essa pessoa, ela falou a primeira coisa que veio na cabeça dela só para insultar mesmo. Então, você primeiro, proteja suas emoções e não receba a zombaria ou o insulto. Segundo, entenda que essa pessoa é digna de misericórdia, porque ela precisa muito crescer. E terceiro, tente entender, se colocar no lugar do outro. Tente entender que por detrás daquela atitude irracional tem uma pessoa, porque por detrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Grava isso na sua mente. Por detrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa que já foi muito ferida. Ela deve ter sido muito humilhada por seus pais, ela deve ter sido muito humilhada em muitas situações, e ela tem esse mecanismo de defesa que, quando frustrada, ela vai humilhar a outra pessoa. Mas eu vou dar um versículo base para você, né? A Renata tá aí, aproveitando, ó, tá vendo? Dá um oi aí, Renata. Agora eu tenho duas ajudantes aqui, eu tenho a Renata Dias e a Raquel, tá? E então a Renata, ela também tá aqui para me ajudar na live. Então, se você tiver alguma coisa, você pode também escrever no privado da Renata ou da Raquel. Quando eu falei de responder com calma, eu dei Provérbios 15:1. Agora, ignorar o insulto, eu vou dar para vocês outra passagem em Provérbios. Poderia dar em outros, você está entendendo? Mas eu estou escolhendo o livro da sabedoria para dar as ferramentas de gestão emocional, que é Provérbios. Provérbios 12:16. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Vou repetir. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento.
Quem não é prudente já fala de imediato o aborrecimento. Mas o homem prudente ignora o sábio, ignora o insulto, tá? Porque, ó, eu escrevi o seguinte, vou ler para você, tá? Durante uma briga, as pessoas dizem coisas que não devem para fazer o outro perder o controle. Ignorar o insulto mostra maturidade e que o outro não pode te afetar. É isso, nós precisamos. Ontem eu estava lembrando algo que eu vivo falando para vocês durante a pregação e eu falei, nós só temos duas opções na vida, ou amadurecer ou apodrecer. Se você acha que você pode ficar imaturo para sempre, não pode. Sabe o que vai acontecer? Se você não amadurecer, você vai apodrecer. Uma fruta podre não serve para nada. Uma fruta podre, ela cai do galho e se esborracha. Ou seja, se você não amadurecer, eu estou falando de pontos de maturidade emocional. Se você for maduro emocionalmente, você vai crescer espiritualmente. A unção que você recebe não vai ser perdida. E se você amadurecer, você vai dar muitos frutos. Agora, se você apodrecer, você vai ficar espatifado no chão e sozinho. Quem é que quer uma fruta podre? Ninguém quer uma fruta podre. E pior, uma fruta podre vai contaminar outros. Toda fruta que chegar perto daquela fruta podre vai ser contaminada. Você sabe isso, você tem fruteira na tua casa, deixa uma maçã, deixa uma fruta podre ficar perto de uma sadia para você ver o que acontece. Você sabe, você que é dona de casa sabe qual vai ser o resultado. Então, amadureça. Dói amadurecer? Dói. Porque eu não vou falar, se eu amadurecer, eu não vou falar tudo que vem à minha cabeça. Mas o fruto disso é muito doce. O fruto de você falar, a primeira coisa que vem à tua cabeça são dores, isolamento, por causa da solidão, casamentos rompidos, amizades interrompidas, ministérios interrompidos. O que adianta a pessoa ser muito ungida, mas ninguém conseguir ter relacionamento com ela? Não dá para ter relacionamento com ela. Aí é sinal de que emocionalmente é uma pessoa destruída, assim como Sansão, assim como Saul e tantas pessoas que eram admiráveis. Sansão por sua força, Saul por sua altura, Tamar por sua beleza, mas foram pessoas que não amadureceram. A crise os destruiu, e eles não conseguiram, no momento do conflito, eles não conseguiram seguir nenhum desses conselhos aqui, e a vida deles foi solidão, a despeito do cargo que ocupavam, a despeito da unção que tinham sobre a vida deles, a despeito do plano que Deus tinha para a vida deles, porque se você não amadurecer, você vai ficar com aquilo que a gente chama em gestão emocional de algumas necessidades neuróticas que vão destruir a tua vida. A necessidade neurótica de dar a última palavra, de estar sempre certo, a necessidade neurótica de reconhecimento, a necessidade neurótica de poder. Essas necessidades neuróticas vão te tornar uma pessoa falida emocionalmente e esvaziada espiritualmente, tá bom? Então nós fomos o ponto 1, eu vou repetir o ponto 1, ouvir antes de falar, para todos eles eu dei versículos. Ponto 2, responder com calma. Ponto 3, ignorar o insulto. Ponto 4, não retrucar, tá? Não é só não gritar, é não ficar... Sabe aquela coisa de você... Quando eu coloquei aqui o item não responder, tem pessoa que não sabe acabar o conflito. Principalmente nós mulheres temos uma tendência a falar, e por quê? Mas eu avisei, e é por isso, e por aquilo outro, e continua. Aí eu tenho que falar, a mulher tem mais tendência a isso, mas tem homem que tem essa tendência também. Aí já passou, né? Já falou tudo que tinha que falar, volta e repete tudo de novo. Aí volta e repete tudo de novo. Tem o Dr. Augusto Cury, quando ele dá as palestras dele, ele tem um momento que, principalmente quando ele está em palestras informais, aí ele disse assim que nós deveríamos
ver se nós passamos pelo teste de pessoas agradáveis. E o que é uma pessoa agradável? Uma pessoa agradável é uma pessoa que não eleva o tom de voz. Uma pessoa agradável é uma pessoa calma, uma pessoa mansa, né? Que tem domínio próprio. É uma pessoa gentil, amorosa, divertida. Tem vários graus de divertida. Eu não sou uma pessoa divertida, eu sou uma pessoa mais centrada, concentrada. É o meu perfil, eu sou mais introvertida. Mas rir dos seus próprios erros, é você levar a vida mais leve, escolher levar a vida mais leve. Não é ser palhaço, é levar a vida mais leve. Eu procuro levar a vida mais leve. De uns anos para cá eu tenho buscado levar a vida muito mais leve. Então, eu digo para você que o teste de uma pessoa agradável é que se uma pessoa, aí ele fala assim, vamos ver se você é agradável. Uma pessoa que repete a mesma coisa uma vez, ela é chata. Se ela repete 3 vezes, ela é muito chata. E se ela repete a mesma coisa mais de 3 vezes, ela é insuportável. Aí ele pergunta em que grau que você está, né? Você é uma pessoa agradável, chata, muito chata ou insuportável? É só você ver quantas vezes você fala a mesma coisa para o seu marido, para o seu filho, para o seu amigo, e porque você quer que a pessoa te ouça, você quer ter garantia de que a pessoa te ouviu, ela já te ouviu desde a primeira vez que você falou. Não é o reforço que vai fazer ser mais ouvido, você só vai ser mais chato, né? Então, a Josi está falando com a Renata, né? Então vamos lá, não retrucar, vou dar o versículo, agora eu vou para Romanos, tá bom? Não retrucar não retribua a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Então, quando você, olha, Jesus ele mudou, hein? A lei era olho por olho, dente por dente. Aí Jesus mudou com a graça, ele trouxe um padrão mais alto. Assim, na lei é o que era, assim, para conviver, isso que Deus deu algumas regras de convivência social lá no Monte Sinai. Inclusive os rabinos, eles chamam dos códigos do Monte Sinai. Eu li um livro até interessante de um rabino chamado Os Códigos do Monte Sinai. É baseado, assim, as leis da sociedade, que inclusive, se você não sabe, mas o Código Romano, né, todas as leis, elas foram baseadas no Código do Monte Sinai, no que Deus deu para o homem viver bem em sociedade no Monte Sinai. E tudo bem, e Deus falou assim, para vocês viverem bem aqui, ainda na lei, o negócio é o seguinte, olho por olho, dente por dente. Mas quando Jesus veio com a graça, ele mudou um pouquinho esse padrão, dizendo, olha, agora eu quero dizer que o que é de mais importante é o amor, é a tolerância. Você sabe que quanto mais tolerante, mais maduro emocionalmente você é, quanto mais impaciente e intolerante você é, menos maduro você é. Tem determinados temperamentos que tem que trabalhar mais na tolerância, e nisso eu tenho que levantar a mão, porque eu sou colérica. O dominante, ele tem uma paciência muito limitada. Então, ele gosta das coisas muito rápidas, ele é muito prático. Então, quando ele vê algo que não é muito prático, ele fica irritado. Ou quando ele vê uma coisa que é muito lenta, ele fica irritado também. E ele precisa de mas muito trabalho nas suas emoções para ele se tornar mais paciente. Então, todo temperamento tem os seus pontos altos e os seus pontos baixos. Nós precisamos minimizar os nossos pontos fracos e maximizar os nossos pontos fortes. Aí a gente chega legal com o temperamento da gente. Mas todos nós precisamos, porque nós eu falei na sexta-feira sobre síndrome de pensamento acelerado. A síndrome de pensamento acelerado faz com que a sociedade em geral seja impaciente. É só você ver numa fila como as pessoas são todas são impacientes. É só você ver como há tempos atrás, quando a gente tinha a internet de escada, eu duvido colocar um adolescente neste momento, olha, eu vou te colocar com um sistema diferente de internet. Por 24 horas você vai ficar com uma internet de escada.
Gente, aí você coloca, você vai ver, esse adolescente vai ficar indócil, ele não vai ter paciência nenhuma. O que é isso? Isso aqui é do tempo da pedra. Mas eu lembro como eu precisava ter paciência, e você ouvia aquele barulhinho, né? E aí de repente caía, e caía de novo. Eu morava em Maceió e tinha lançado ICQ. ICQ, gente, quem é da época do ICQ, levanta a mão aí, que eu quero ver quem é corajoso de dizer que é da época do ICQ. O ICQ é o tataravô do WhatsApp. Então, assim como o Orkut é o tataravô também do Instagram. Então, eu sou da época do ICQ. O ICQ era algo tremendamente inovador. O ICQ veio antes do Skype. Veja só, né? Então, eu ficava ali eu sempre fui muito conectada, eu sempre gostei muito de tecnologia, então sempre que saiu as coisas eu sempre estava antenada, então eu estava ali, e eu morava em Maceió, eu tinha muitas pessoas de fora com quem eu precisava conversar, mas eu ficava para morrer com aquela internet de escada, e quando eu estava numa conversa muito importante, bum, despencava, e para eu conseguir, né, me conectar, era todo mundo, não era minha conexão, era de todo mundo, era muito sofrida. Então, hoje, com essa velocidade que a gente tem, como cada vez está mais veloz, é 3G, 4G, 5G, você tem a tua paciência e o volume de informações que chega à nossa mente, cada dia as pessoas estão mais impacientes. Aí depende do temperamento que você tem. E você transfere essa impaciência para os seus relacionamentos. Você transfere essa impaciência para os seus para as suas amizades, para o seu casamento, para o seu relacionamento pais e filhos. Então eu vou dizer para você que essa impaciência está destruindo muito e muito os relacionamentos. Você tem que trabalhar mais na sua paciência, tá bom? Então não retrucar só porque o retrucar, quanto mais resposta você der, pior você vai alongar a discussão. Você nunca, olha, eu desafio você a ler os 4 evangelhos e só grifar as respostas de Jesus nos focos de tensão. Ele lança uma frase. Gente, eu desafio você a ver 3 frases. No máximo, quando ele falava, eram 2 frases no foco de tensão. Ele não ficava remoendo a mesma coisa. Eu já não disse para vocês e isso e aquilo. E vocês estão vendo, eu tenho razão. Não, ele não ficava discutindo. Ele lançava uma palavra que desconcertava. Você sabe que como a gente acaba uma discussão surpreendendo a pessoa com quem que está se opondo a nós. Como que a gente se surpreende? Fazendo o contrário daquilo que ele espera. Ele espera que porque ele está gritando, você vai gritar e você não vai gritar. Porque ele está falando muito, você vai também falar muito e você não vai falar. Aí vai chamar atenção e vai parar, porque o que é isso? Não vai responder, não vai falar nada, vai chamar atenção e vai perder a graça e vai parar.